Voigt. Ele é doutor em Ciência Política, na área de Política Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel em História pela UFSC e licenciado em História pela mesma instituição. Tem experiência na área de Relações Internacionais, com ênfase em História das Relações Internacionais e Política Externa Brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: política externa do regime militar e os choques do petróleo, energia e relações internacionais. Desde 2014 tem atuado junto ao programa de pós-graduação em História da UFSC, orientando também temáticas que envolvem pesquisa, política externa brasileira e, mais recentemente, História da música, em especial História e Rock. Então, professor Márcio Voigt, seja convidado à mesa. Então, também já passo também a palavra para o professor Márcio Voigt. Então, professor, 30 minutos, mas sem controle tão rígido. Não, mas eu serei bem breve, eu gosto de falar pouco. Ser bem informal, assim. Então, eu queria agradecer muito o convite aos organizadores, o professor Graciele, a Amanda, o professor Guilherme, conheci agora, né? Fico bastante feliz com isso. E, assim, eu acho que é a primeira vez que eu vejo um evento em direito, né, com essa perspectiva. Eu trabalhei durante muito tempo, né, apesar de não ser da área do direito, nas primeiras fases, assim, em algumas universidades. Então, parabenizo por isso, acho que é algo muito relevante. A minha exposição é bem rápida e muito pragmática e simples, porque ela reflete, né, uma experiência que nós estamos iniciando agora, né? Eu sou professor do curso de História da universidade, trabalho há já 15 anos com Relações Internacionais, então trabalho nos dois cursos aqui, Relações Internacionais aqui no Socioeconômico e História no nosso departamento no CFH. E recentemente, né, eu tenho tentado colocar de forma prática, né, uma paixão antiga dentro do que seria o ambiente acadêmico, né? Então, assim, eu não tenho, né, eu falei para o professor Guilherme antes, né, eu não tenho a formação musical mínima para isso, né, nunca terei, mas admiro isso muito, mas eu acho que eu posso dar alguma contribuição no que se refere a essa correlação entre história e música, mais especificamente história e rock, né? Que é a abordagem que eu pretendo colocar. Nenhum professor fez isso, né? Eu fui visto com um certo descrédito, assim, né? Nossa, o que você vai fazer aí, né? Cuida aí, né? Porque, né, as coisas podem, né, ir por um caminho complicado, né? Então, assim, eu vou rapidamente descrever a experiência, o que nós procuramos fazer e, nesse sentido, né, mostrar que tipo de abordagem que a gente pode colocar. Então, a despeito do evento ser direito em música, né, eu acho que eu tenho que procurar colocar a experiência que a gente tem, né, que eu acho que tem muito a ver com, quem sabe, né, direito em rock, né, seja algo possível, né, acho que já aconteceu, né, a Amanda provou isso. Muito bem, então, rapidamente, assim, né, de onde é que partiu essa abordagem? Desde 2013, quando me tornei professor aqui na UFSC de forma efetiva, né, eu tenho, né, certo cuidado, analisado, orientado trabalhos de alunos que pretendem, né, que estudam essa correlação entre história e música, especificamente história e rock, né. Na prática a coisa foi bem informal, né? Porque eu era um professor que dentro do departamento, né, tinha alguma vinculação com isso, né? Pelo meu passado de músico amador, né? Que evidentemente eu não vou, né, não trouxe nenhum instrumento, não trarei, né? Porque aí vai ser um desastre total, né? Mas a ideia é essa. Então, a partir de 2013, nós iniciamos uma orientação de TCCs, participação em atividades. Atualmente, já uma dissertação de mestrado foi defendida no departamento, que envolve história e metal, né, uma banda sueca de metal chamada Sabaton.
E atualmente eu oriento uma tese de doutorado que envolve as leituras distópicas do Pink Floyd, né, que é uma das bandas de rock mais conhecidas, a primeira que eu ouvi na vida e, portanto, uma paixão, né, que se colocou dessa maneira. Desde 2015 nós temos um núcleo informal no curso de História, né, a gente não quer que seja formalizado, que é o NEROC, Núcleo de História, de Estudos de História e Rock, e atualmente nós estamos ministrando, o CFH está ocupado, aí temos que parar uma disciplina que chama História e Rock. É a primeira vez que isso é oferecido na UFSC, né? Tivemos tantos alunos inscritos, né, que eu não repeti semestre, eu tive que recusar 40, né, pedidos na primeira, né, eram 30 vagas, apareceram 70, né, e não foi possível fazer isso. Então a gente vê que há um interesse, né, e o nosso objetivo é construir a partir disso uma prática acadêmica que seja sólida, né, para fugir daquilo que é o senso comum, que é o debate, né, mais simples, assim, né. Então, assim, por que estudar isso? Não há como negar que estudar música envolve paixão. O professor Guilherme, né, a estética, né, nos leva a justamente pensar de uma forma mais ampla, né. Esse mundo está empobrecido, né, por essa falta de capacidade de perceber isso. Então, a paixão que nos move acho que é importante, né, e ela foge a essa lógica sistemática que implica, né, uma posição muito difícil de se manter. Bom, então o que nos leva a fazer isso, né? Eu creio que os estudos de história e música, eles já possuem densidade, né? Já existe muita coisa bem feita e a gente queria fugir disso, né? E nesse sentido a ideia foi justamente essa, ou seja, colocar de uma forma bastante cuidadosa, metodologicamente embasada e historicamente criteriosa, um estudo que envolva, né, temas dos mais variados tipos da história e que estejam presentes no universo da música, em específico do rock, né? E a gente esbarrou numa coisa bem pragmática, né? A Associação Nacional dos Professores Universitários de História, né, que é o órgão que congrega os professores, tem já muitos trabalhos excelentes sobre história da música popular brasileira, da bossa nova, do samba, né? Então a música brasileira, ela já está muito bem estudada, né? Mas quando a gente envia trabalhos para os eventos, aí eles dizem, olha, né, seu trabalho pode ser até bom, mas você não trata de algo que diz respeito à nossa abordagem, né? Então a gente procurou ocupar esse espaço, a gente está iniciando essa abordagem. Existem também muitos trabalhos muito bons da área de história que envolvem, né, a música e as resistências à ditadura militar brasileira, ou as apropriações que diversos governos brasileiros fizeram da música, né? A clássica apropriação do governo Vargas com o samba, né? Que era marginalizado e depois se tornou um elemento característico da música brasileira, né? Hoje é reconhecido internacionalmente, né? Então, esses estudos estão muito bem feitos. Então, nós reconhecemos tudo isso, né? Então, quando nós iniciamos essa proposta, a gente tem um apreço muito grande pela música popular brasileira, por toda a criatividade e construção dela, mas a gente não quer negar isso, né? A gente quer justamente estudar essa lacuna, né? Que me parece né, uma coisa tipicamente da marginalidade desse tema dentro dos estudos, né? Marginalidade e rock, né, tem muito a ver com o começo do processo, né? Pediria a Amanda então que aí eu vou passando agora isso, né? Eu fiz essa introdução e eu vou só abordar 3 pontos bem rápidos, né? Então, o que a gente tem feito, como isso é possível, se é possível, quem sabe vocês vão dizer assim, olha, você está, né, enlouquecido, né? Alguns colegas me disseram isso, né? A fazer
esse objeto aí, né? Então, assim, o primeiro desafio, né, é a questão de entender a música e especificamente o rock como uma fonte histórica, né? E aí nós nos deparamos com alguns problemas que são intrínsecos. Acho que há outras áreas do estudo da música, o professor Guilherme entende isso melhor, depois pode me corrigir se eu estiver, né, dizendo algo que não concerne, né? Durante muito tempo, a análise musical, ou muitos dos que assim analisam, veem a análise como análise das letras, né? Então há muitos casos, especialmente dos historiadores, que fazem isso, né? Então esse é um problema que a gente verificou num primeiro momento. Outra coisa que nós percebemos, e aí a questão da fonte da música, né, é importante, é que durante muito tempo também os estudos que envolveram música estavam centrados excessivamente na vida e obra específica de determinados compositores eruditos ou populares, né? Isso está bem feito, mas é algo que muitas vezes se descontextualiza historicamente, né? Então é algo que reflete um ponto de vista particular, que é muito importante, não estamos desvalorizando, mas acho que ele pode ser ampliado, né? Então, quando no departamento eu propus a disciplina, né, eu fiz questão de enfatizar, é história e rock, né? Não é história do rock, né? Porque isso evidentemente já foi feito de forma, né, muito simplista, e a gente quer utilizar a metodologia de uma ciência que no Brasil construiu um conhecimento, metodologias sérias, para fazer disso um estudo, né, como eu disse antes, bastante sério. Essa é a nossa ideia, né? Então, o que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando fazer uma amálgama, né, de estudos que envolvem letras, música, comportamento, contexto social, memórias, apropriações, visões e versões da história, gênero, são todos temas estudados amplamente pelos historiadores, por outros cientistas sociais, da área do direito, e a música, né? Então eu acho que isso é meritório, é possível, né? Nós não vamos nos arriscar numa análise musical sofisticada, que não é a nossa capacidade, mas a intenção de justamente procurar utilizar de todo esse background, né, que a história já construiu, e acho que construiu muito bem no Brasil, para trabalhar essas questões. Não sei se eu estou me fazendo claro, né? E aí eu queria só falar de duas coisas que a gente tem trabalhado, né? Eu tenho insistido num elemento, queria só para a Amanda subir um pouquinho, né, para o pessoal poder ver, só isso, né? Isso, está ótimo. Não sei se conseguem ver ali, né? Eu utilizo para estudar o rock de uma ideia que eu chamo de rebeldia criativa, né? Hoje existe muita falta de educação, né? Um rebelde geralmente é um indivíduo inteligente, né? Os rebeldes na história do mundo construíram coisas inteligentes, né? Os mal educados estão, né, destruindo o patrimônio, né, da humanidade, aí, né? E vai bem ao encontro do que o professor coloca, né? Então, essa rebeldia criativa, ela produziu várias coisas dentro do ambiente do rock, e eu queria destacar algumas coisas delas, né? Algumas mudanças, né? O rock talvez tenha sido o movimento musical mais problemático e contestador do século XX. Ele passa por várias formas de agressões e ataques que não necessariamente são negativos, né? Tem coisas negativas, eu vou mostrar algumas, mas tem coisas que eu acho que são bem interessantes, né? E queria falar delas justamente, né? Então, uma delas é justamente a questão dessa rebeldia criativa que leva a uma estética agressiva e que provoca a contestação e a provocação. E aí tem vários objetos que são atingidos pela música, né? Então,
uma coisa que é bem clara, que hoje infelizmente está se deixando de lado, é a música como um contraponto à política tradicional. Várias bandas de rock durante a sua história fizeram isso de forma bastante contestadora. Eu acho que isso foi bastante interessante, produziu um elemento de contestação que foi bastante utilizado. Outra coisa bastante interessante, a gente tem estudado isso, né? Do fenômeno da história do rock como um ataque à família tradicional, nuclear, né? Cristã e monogâmica, né? Que muitas vezes é hipócrita, né? Se ela fosse de fato o que ela se propõe, né? Ela seria coerente, mas ela é hipócrita. Então a gente vê esses ataques, né? E necessariamente, como eu disse antes, eles não são negativos. Como outro elemento, né, o rock tornou-se expressão, né, de mudanças de comportamento de vários tipos, né, que hoje estão naturalizados, né, assim, fica até ridículo às vezes quando a gente faz algumas análises e, né, o que nos anos 50, 60 parecia algo sexualmente pervertido ou, né, socialmente inaceitável, hoje está absolutamente naturalizado, né? Então, eu acho que é um elemento importante a se colocar. Claro que a música não construiu isso, ela foi um dos elementos que esteve presente nesse ataque, né? Então, eu gosto de dizer, né, a música do rock como uma expressão de uma sexualidade provocativa e desconcertante, né? Desde a forma como tratam ao que de fato provocam na sociedade, né? E acho que isso é bastante interessante. E daí, né, o professor Guilherme pode me ajudar nesse sentido, o rock como transgressão da própria, né, execução de muitos dos instrumentos, né, que mudaram completamente a sua forma de... Isso é uma coisa que a gente está tentando estudar, né, o que é a execução de um instrumento nos anos 40, 50. O que é tocar guitarra nos anos 40 e 50? Falar do que eu, pelo menos, eu faço muito barulho, né, eu respeito os outros, né, então o que é tocar guitarra nos anos 40 e o que é um guitarrista de rock, jazz, blues, né, nos anos 80, 90. Então é uma mudança e ela também é transgressora de muitos elementos de uma estética mais tradicional, que não necessariamente é ruim, né, porque ela expressa contestação, ela expressa mudança, transformação, né. Então, são esses temas, né, que a gente tem estudado, né, na nossa disciplina. Lá a gente tem muita gente fazendo estudos sobre isso, né? Então, estudos sobre gênero, estudos sobre a cultura da mídia, estudos sobre as formas e as representações, né, da sexualidade, né? Então, isso são muito interessantes, foram muito abordadas e a gente quer fazer isso de uma forma séria. Mas eu sou de uma época em que essa rebeldia criativa era transformadora, né? E eu reconheço, e aí o professor Guilherme, né, acho que tem toda a razão quando coloca os autores e filósofos, né? Nós vivemos numa época em que a indústria cultural se apropriou de vários elementos da música. Isso já é antigo, né? E aí há todo um debate sobre isso, né? Tem autores que trabalham ainda com essa expressão, tem autores que já não a utilizam porque julgam que ela não é adequada. Eu não vou entrar nesse tema, né? Mas eu só queria dizer algumas né, coisas sobre a atual percepção que eu tenho, né, do estudo do rock, né? Então ele tem um monte de contradições, né? Porque toda aquela rebeldia criativa que inspirou os anos 50, 60, 70,
e que transformou muitas coisas e que naturalizou comportamentos que hoje são absolutamente aceitos. As pessoas nem sabem, né, que isso foi ganho com uma luta muito representativa de várias áreas, né, mas a música é uma delas. A gente tem o contrário, né? A gente tem agora, né, uma onda conservadora, e ela infelizmente também atingiu vários setores da música, né? E aí eu queria, né, só, né, falar dessas apropriações, né? Muitas delas estão ligadas, né, ao que a gente pode chamar, né, de uma apropriação da indústria da música, que não acontece só com o rock, acontece de uma maneira geral quase todas as formas de música, né? E daí a gente tem elementos que eu acho que levam a essa desvalorização da estética, né? E uma banalização, né? Que é bastante problemática. E as próprias contradições que levam, né, o atual movimento a muitas vezes ser muito conservador, né? Então a gente vê hoje muitas das novas formações de bandas, né, que ao contrário do que era a rebeldia criativa original, convergem para posições conservadoras. Então a gente quer estudar tudo isso e procurar entender. Nós estamos no começo, né? Nós somos bem humildes nisso, né? A gente quer procurar entender, né? Eu peguei duas imagens ali, né, assim, para mostrar esse conteúdo. Primeiro, não, é isso. Da coisa quase ingênua, né, de 62, né, esses rapazes sempre poderiam convidar para um evento de direito. Exatamente, para um evento de direito bem tradicional, assim, né. Hoje eles, né, depois eu sei que tem 3 fases, né, esses rapazes aí em 62, né, mais ou menos a origem aí, né, eles iniciaram isso, né, hoje ainda são campeões de venda, né? Essa é a primeira fase, né? 2 já morreram, né? Isso é outra coisa, né? Toda vida que eu mostro fotos e falo disso, alguém já morreu, né? Então é outra. Então, até o oposto, né? E aí é um pouco, né? Aí a coisa é um pouco bem diferente, né? Que, né? São 30 anos de diferença, né? Eu não gosto, tá? Que alguém acha que é a minha preferência, assim, não uso essa pintura, não escuto, mas eu acho que é um fenômeno típico, né? A banda norueguesa de black metal, né? Que talvez dentro do que a gente chama de música extrema, né? De rock extremo, é o que mais se aproxima do extremo, né? Esse exagero, né? Que é bastante típico. Né? Qual é a coincidência? São 4. Acho que é a única coincidência, né? 4 na primeira foto, 4 na segunda, né? E essa apropriação, né? Eles têm, né, uma posição anticristã, absolutamente, né, de uma agressividade, né, bastante representativa. E 2 alunos justamente estão estudando isso. Dando essas apropriações, essas características, né? A origem, né, do black metal são os países escandinavos, né? No caso ali são noruegueses, né? Da fonte de formação. E esse é nosso objetivo, né? Então, pode tirar o Gorgoroth, né? Então, assim, alguns autores dizem que o rock morreu nos anos 50 e 60, né? Aquela coisa bem purista, assim, né? Aquele debate intenso. Eu acredito que ele continua, né? Eu particularmente gosto de algumas manifestações do que hoje se chama de rock clássico, né? Então eu acho que ele procura construir uma realidade que eu penso e que eu torço que se torne transformadora, né? Então ele não morreu e a gente quer estudar isso do ponto de vista da história, né? Então eu creio que essa é uma contribuição possível, realizável, factível, que a gente quer que seja séria, né? Então é isso que eu queria dizer, né, dessa experiência. Espero ter feito claro nesse sentido. Muito obrigado, tá? É isso, tá?